Fala, amigo da Basta, tudo bem com vocês? Bom, recentemente eu fiz alguns vídeos falando qual que eram os melhores custo-benefício de motores, até porque a gente teve reajustes nas principais marcas do mercado e os motores ficaram mais caros. Consequentemente, motores mais caros modifica a nossa questão de qual que fica mais interessante para você adquirir, né? E muita gente me pergunta quais são os motores que eu não estaria adquirindo, quais são os motores que mesmo podendo ser um custo-benefício ou não, eu preferiria por questões já de uso, né, de tanto testar outros motores, eu escolheria. Então bora dar uma olhada. Então, amigo da Bastante, então falar um pouquinho, um vídeo de minha opinião, vou trazer os pontos, lembrando, isso aqui não é para ofender ninguém, se você tiver esses motores, não tô querendo falar mal, tá? É só a minha opinião, lembrando dentro do que eu utilizo. Você pode ter o barco com uma utilização completamente diferente da minha, e aí ele vai se encaixar assim, beleza? Não se esquece, deixa o like e compartilha pro seu amigo. Então vamos lá. Um dos primeiros motores, uma gama de motores que eu não teria, eu tenho, mas eu não teria mais, seria nenhum motor menor que 15 HP, velho. Não compraria nenhum motor menor que 15 HP, 2 tempos, 4 tempos, 5 tempos, 6 tempos, não importa, meu amigo. Eu tenho hoje um 6 HP 4 tempos Yamaha. Tá lá, bonitinho o motor. O motor é bom, mas o motor é caro. Cara, a gente tá falando do motor na base hoje de... Eu acho que o motor desse novo deve estar custando quase uns 12 mil reais. Estamos falando de um preço de um 15 HP, entendeu? Estamos falando do motor... Tô falando especificamente do 6, vou já falar mais dos outros. Mas estamos falando do motor que ele pesa menos que um 15, menos da metade da potência, mas ele não rende tanto, né? É um motor econômico, mas não rende tanto. Voltando aqui, né? E aqui na nossa região não tem pra onde correr, cara. É uma região grande. Os lagos são lagos profundos, são lagos distantes. Você vai, Lucas, eu vou lá em Balbina, um lago daqui. Beleza. Qualquer navegaçãozinha é 20 minutos, meia hora. Você navegar 5, 10 quilômetros a menos por hora, cara, vai aumentar muito o seu tempo de navegação, entendeu? E às vezes segurança, tudo mais, o tempo, fechar, chuva. Aqui tem muita chuva e chuvas torrenciais que não é bom você pegar uma chuva dessa. Então, por questões de segurança, cara, e de utilização aqui, os barcos não é normal você ver barco pequeno aqui, cara. Aqui pra região, pra navegar mesmo, sem ser barco que fica nos lagozinhos, um barco que é de interior somente, a gente tá falando de barcos de pelo menos 6 metros, a grande maioria. Então, as embarcações, esses motores menores não se encaixam, cara. Um 8 HP não vai render legal você colocar numa canoa de 6 metros. Mesmo que ela navegue devagarzinho, e aí você botar 5 pessoas dentro, cara, o 6 vai se arrastar, o 5, o 8, o 6, o 9, tudo vai se arrastar, entendeu? Eu entendo quem é caiaqueiro, tá? Quem gosta de motor, eu já vou destacar minha opinião aqui. Pra mim, caiaque foi feito para remar. Já tive caiaque, já vendi muito caiaque na loja e não troco essa minha ideia. Caiaque foi feito para um lago, né? Para um local que você tem a capacidade de somente com remo ou com pedal, tá? O pedal eu acho uma coisa bem legal, um pedalzinho, um leme para lhe auxiliar na pescaria quando você tá fisgado, tudo mais. Mas não. Caiaque na minha concepção não é um produto que foi criado especificamente para motorização. Eu acredito que uma embarcação de fibra, de alumínio, às vezes até de madeira, consegue suprir melhor as questões de hidrodinâmica, questões de navegação e até mesmo de segurança para você navegar. Então esses motores menores, para mim, eles têm duas utilizações. Barco muito pequeno, que não é caso da nossa região, entendeu? Lucas, aqui tem muito barco de 3,5 metros, 4 metros em lago raso e tal, que é tudo pertinho. Beleza, mas não é a nossa realidade aqui. E outro fator, motor secundário. Só que, por questões de custo-benefício, como as embarcações... Cara, um cara que vai comprar um motor secundário, geralmente ele tem uma embarcação de porte maior. Geralmente o cara vai colocar um motor secundário, o cara tem pelo menos 115 HP. A gente tá falando de um barco maior. Então, é melhor colocar um 15. Entendeu? Coloca um 15. Vai ser 2 tempos e tal, vai dar uma dor de cabeça a mais? Beleza, vai dar uma dor de cabeça a mais. Eu tenho um 6, 4 tempos, não precisa nem colocar óleo na gasolina. Mas eu preferiria um 15 para cima. Segundo motor, um motor que eu falo extremamente bem, vou continuar falando, é uma máquina pau para toda obra, para trabalho, mas eu não compro, é um 50. É um 150. 150 HP, 4 tempos. Inquebrável, motor indestrutível, mas pesado e sem giro. Como assim, Lucas? Ele pesa geralmente, se a gente pegar um Mercury, ele pesa mais de 40 quilos a mais do que o 115. Se a gente pegar um Yamaha, ele pesa mais de 30 e poucos quilos. Então ele é um motor mais pesado, modifica o centro de gravidade
embarcação. E a maioria dos casos, ele na versão esportiva, falando no meu caso, que sempre vou procurar ter os motores de versão esportiva, na maioria dos casos, não tem giro, cara. É um motor que, concepção dele mecânica, uma questão já teórica e também testada, os motores 4 cilindros de bloco grande a gasolina e giradores não podem ser maior do que geralmente um 3.0, um 2.8 da vida, que são os tamanhos da Yamaha, da Merc. Você pode pegar, cara, pega um 4 cilindros aí de carro, vai ver o tamanho que ele é. A maioria é 3.0, não passa muito disso. Quando é 3.5, 3.6, às vezes já vira um V6, já vira um 5 cilindros, porque o motor 4 cilindros ele não aceita um alto giro, um alto RPM de bloco grande. Vai vir um cara falar, mas é o Civic, seu Civic não tem um bloco gigantesco, tá? Então a gente tá falando de 3.0 para cima. Por isso, como ele não tem tanto giro, e a gente sabe que um dos fatores que auxilia a velocidade final, a esportividade da embarcação é giro. E você pega um 115, que é um 4 cilindros, só que girador, muito dele você consegue 6.300, 6.400 rotações, cara, eu prefiro um 115, porque ele vai ser mais leve, dependendo do barco ele vai andar muito próximo ao 150 HP. Lógico, vamos pegar um barco que o 150 HP dê 45 milhas, o 115 ia dar 40, 42 milhas. Tudo bem que eu não estou falando de peso. Colocar peso, o 115 não vai sentir, o 150 não. Mas no meu caso não tem variação de peso tão grande. E outro fator, né, como eu falei, o motor não tem giro e o motor mais pesadinho e caro, né? Então, ou eu compro 115, ou eu pularia para o maior, para um 175 ou para um 200 para cima, entendeu? Na verdade, eu pularia para um 250. O do 115 eu acho que ou o 175 ou já era 250. Não pularia nem para um 200, para falar a verdade para vocês. Então, não compraria o 150 por causa desses fatores. Para trabalho, se eu fosse ter uma embarcação de trabalho, que eu acho muito difícil ser o meu caso, eu compraria sim. Eu trocaria o 115 por um 150, eu tiraria às vezes um 175, um 200 para pôr um 150, porque ele ia ser mais barato e ele aguenta pau para toda obra. Mas não é o meu caso. E para finalizar, já falei diversas vezes, questão de custo-benefício mesmo, cara. 40 HP 4 tempos. Cara, que motorzinho, concepção bacana, 3 cilindros, 4 tempos, extremamente econômico, mais caro e pesado. Esse é outro fator. O motor pesa menos de 10 quilos comparado a um 60 HP, cara. O 60 HP tem 50% a mais de potência, tem 20 HP a mais do que um 40 HP. O 60 HP é muito mais motor do que um 40 HP. Se a gente pegar a diferença de preço, a gente está falando em alguns modelos, diferença que não chega direito a 20%. Para você ter 50% a mais de potência, você não paga nem 20% às vezes a mais de preço? Ah, velho, não tem por que não comprar um 60 HP. Tecnologicamente, são iguais quase, tem um cilindro a mais, o 40, do 60, perdão, então um cilindro a mais também para ajudar a reimar, ter uma velocidade maior, vai ter um pouquinho mais de torque, e o peso é a mesma coisa, velho, é a mesma coisa. Então, nesse caso eu não compraria por causa desses dois fatores, não vou nem me prolongar muito, porque eu já falei muito desse motor, ou 60, compraria ou um 60, 4 tempos, ou 50, 2 tempos. 50, 2 tempos, ou até mesmo 40, 2 tempos, cara. Um 40, 2 tempos Yamaha, um 50, 2 tempos Mercury, ou um 60 de qualquer marca, 4 tempos. Mas qualquer 40, 4 tempos, eu acho que o custo-benefício dele deixa a desejar. Ele é para um uso muito específico, às vezes num trabalho, num barco que precisa rodar muito, porque aí você vai conseguir uma economia de 1, 2, até 3 litros por hora a mais comparado a um 60. E olha que o 60 é um motor muito econômico, então eu acho que nesse fator principal, o 40 HP, que é o custo-benefício e peso, ele deixa um pouquinho a desejar. Então esse vídeo que eu queria trazer para vocês, falando um pouquinho dos motores que eu não compraria. Tem outros motores que você não compraria, Lucas? Tem, talvez tem outros aqui que eu não compraria, mas de cara, esses são os motores que eu penso logo. Por favor, deixa um like e comenta aí no vídeo ideia para trazer esses vídeos, que eu tô trazendo esses vídeos comentados, que eu consigo de maneira mais prática estar abordando para vocês alguns temas, até porque lá no trabalho tá bem corrido ultimamente para eu gravar lá, beleza? Então, um abração, vá com mais forte e vá de Titã.